Então, um hábito é como um robô que está trabalhando por você. Ele trabalha a seu favor. O vício é como se fosse um vírus de um sistema que está lá te adoecendo, te deformando. As implicações físicas disso é que você, quando está diante de um vício, você tem dois comportamentos ou duas reações. A abstinência, que é quando eu não faço aquilo, eu começo a ter efeitos físicos. Então eu passo mal, eu sofro, eu fico irritado, eu sinto dor, eu sinto algum tipo de descontrole com relação àquilo. Então isso define um vício, a abstinência. E um outro efeito é a tolerância. Ou seja, eu vou precisando de efeitos ou estímulos novos para que aquele vício seja mantido. Ou maiores ou diferentes. Ou diferentes, tá. Então eu vou precisando de novas porções, novidades com relação àquilo. O que é um baita de um problema quando a gente está falando de substâncias como as drogas digitais, que são hoje tanto compras, apostas, jogos. Porque antes você entrava lá e comprou um negócio de R$20, falou, nossa, que top. Daqui a pouco isso não satisfaz mais. Eu preciso de comprar uma roupinha ali de 100. Exatamente. Daqui a pouco, e aí o cara tá se endividando, né? Exatamente. E agora ficou em alta, né, essa questão do tigrinho, né? Que depois que eu fui ver que alguma coisa também tá relacionada a apostas e tal. E tá muito em alta também os aplicativos de aposta, né? Tem um que usa até na propaganda Profetize, né? Caraca, eu já vi essa parada. Em que é ônibus, tipo assim, eu vou profetizar qual vai ser o resultado, né? E eu vou ganhar e tal, né? E é isso, né? Quando você pensa nesse efeito da tolerância, que se eu apostar R$10 ali, eu tenho um efeito, mas se eu apostar 100, eu vou estar muito mais ligado naquele jogo. Se tá em R$1.000 em jogo, é mais. E é assim que a galera perde família, perde casa, perde tudo, né? Nesse vício do jogo, por exemplo. Eu vou contar um testemunho meu. Quando eu era adolescente, naquela época, assim, há muitos e muitos anos atrás, numa galáxia distante, quando Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, tinha um negócio chamado fliperama, né? Para os jovens que estão nos assistindo, fliperama era um lugar que você ia numa loja que tinha vários jogos onde você ia jogar, porque naquela época quem tinha videogame era muito era rico, era boy, e os videogames eram muito ruinzinhos, né? Os Atari, né? Tal. E tinha fliperama, então a gente ia lá naquele lugar jogar fliperama. Aí o que acontece? Eu estava numa escola particular, a gente vivia numa família de classe média, e aí o meu pai me dava dinheiro todo dia pra eu comer. Aí eu comecei a ir no fliperama. Aí que eu comecei a gostar do fliperama, tal, você começa a jogar, começa a perder, aí você começa a jogar mais, começa a perder. Aí quer bater o recorde, aí né? Você quer bater, você quer chegar mais longe, quer brigar. Aí tinha os contras, né? Porque hoje a gente joga na internet. Naquela época a gente tinha que ir pra um lugar físico. Olha isso, que absurdo. Pra jogar um contra o outro. Então tinha que marcar um horário pra ir lá pra jogar um contra o outro. Street Fighter, Mortal Kombat. Né? E aí... Beleza. Aí que começou meia lua pra frente, andou, meia-lua era o Tac-Tac-Ruger pra trás. Meia-lua pra frente era o Hadouken. Era o Hadouken e tinha o Horyuken, que aí tinha que andar e iam ser pra frente. Era muita técnica. E depois inventaram o Mortal Kombat, que tinha que decorar cada fatality. Brutality. O Douglas tem um passado. Aí o que acontece? Nessa época, eu comecei a ficar viciado na parada e fiquei totalmente viciado no flipper. E aí, o que eu fazia? Eu gastava todo o dinheiro de comida e não comia mais na escola. E jogava no flipper. Aí chegou uma hora que eu parei de faltar à escola. Começou a faltar na escola? Faltar à escola. Por quê? Porque eu pegava o dinheiro e não só deixava de comer, mas eu não ia na escola. E eu ia pro flipper. Aí eu fui pra um novo estágio. Chegou uma hora que os R$10 que meu pai me dava, não dava mais. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a catar todas as moedas e todos os dinheiros perdidos que tinha em casa. Não só na casa dos meus pais, como na casa dos meus tios, tudo. Eu ia vasculhando. Juntando as moedas, assim. Aí, o que aconteceu? Que eu comecei a parar de viver a minha vida de um adolescente, que quer estudar, e ter amizade pra ficar enfiado
no fliperama. Aí minha mãe, que ela roubava no jogo, porque ela fazia aquele negócio chamado oração, a minha mãe, ela tinha uma capacidade de descobrir todas as tretas que eu arrumava. Ela, e não dava muito pra esconder, né? Ela descobria, ela tinha o sentido do aranha lá. Bom, meus pais descobriram e depois eu comecei a perceber, olha o comportamento de um adolescente. Primeiro, eu tava deixando de comer pra jogar, eu tava deixando de estudar, ou seja, desenvolver minha vida pra jogar, e eu tava roubando o dinheiro dos meus pais pra jogar. A pergunta é, aonde isso ia dar se eu não sofresse uma intervenção dos meus pais? Aí meus pais, além de orar por mim, aquela coisa toda, né? Também meu pai me deu uma bronca grande. E ele, o que ele fez? Ele começou a me levar na escola e tirou o dinheiro da comida. Eu falei, você já não tá comendo mesmo, então vai ter mais o dinheiro. Não vai comer nem comer. E aí tem todo o discipulado dos meus pais, a oração e também a bronca, eu comecei a me libertar daquilo. Só que olhando pra isso, você olha assim, parece que é algo inofensivo. É apenas um adolescente que tava jogando videogame. Sim. Mas todo o comportamento, ele é... Imagina um adulto vivendo esse tipo de comportamento. Exato, alguém que deixa de comer... Sim. Por causa de um vício, alguém que deixa de viver E os recursos são outros, são mais potentes. por causa e de pode ir um mais longe. vício, E o cérebro e alguém aprende que um começa jeito, a roubar por causa de um vício. Exatamente. E o cérebro aprende um jeito de fazer, né? E pra deslocar pra outras coisas que seriam muito mais prejudiciais, é um pulo, né? Exatamente. Agora, Léo, você quer completar essa parte teológica? Depois eu tenho outra pergunta pra você. Não, então, assim, até puxando um pouco um gancho do Johnny, o vício e a virtude já é algo estudado há muito tempo, desde a Grécia Antiga. Então, Aristóteles, ele desenvolve o quadro de vícios e virtudes, né? Então, a virtude sempre encontra o meio termo, ou a prudência ali naquele caminho. Então, tem aquele que é medroso, tem a prudência e tem o inconsequente. Uhum. Então, o vício está sempre no centro. E aí eu fiquei pensando... Virtude, no centro. A virtude, perdão. A virtude está sempre no E os centro e os vícios vícios estão sempre- nos extremos. tá. Isso. E eu fiquei pensando muito a base da psicologia moderna ser muito freudiana. E geralmente, Freud vai abordar nos seus livros e nos seus tratados que o homem precisa libertar os seus instintos. Só que são instintos viciados. Sim. Então, cada vez que eu me permito a viver por aquilo que o meu instinto me leva a viver, eu me torno, na verdade, o meu pior carrasco. Sim. Eu me destruo automaticamente. Eu lembrei o texto de Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 16, que ele fala que existem duas naturezas em combate dentro de nós. Então, acho que a primeira coisa que o vício tem que trazer à nossa consciência é a nossa depravação. Isso. É a nossa corrupção. E a nossa necessidade de alguém para nos auxiliar nesse processo. Porque o homem sempre lutou com o vício, desde a queda. A partir da queda, sempre houve o vício, sempre houve a corrupção no nosso coração e essa tentativa de ter prazer em questões secundárias, que não é, ainda que seja coisas lícitas, mas que nos rouba, da verdadeira satisfação em Cristo. Então acho que é um exercício pensar nisso no decorrer da história. É muito louco, cara, porque você vai enxergando que ele vai tomando forma diferente, mas na Grécia Antiga já existia jogo. Exato. Aquele jogo do copinho sempre. virado pra baixo, ele é italiano e muito antigo. A bebida já existia. A promiscuidade já existia. Então, desde aquela Você época, vê o Noé homem é saindo homem. da arca Já e acontecia se as coisas. embriagando. Exato.